Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Antropologia Bíblica e Doutrina do Pecado. Aqui quem fala é o Jean Francesco. Sou doutor em Teologia Sistemática, pastor presbiteriano, atualmente morando nos Estados Unidos, pastoreando uma igreja da Christian Reformed Church, que é a igreja cristã reformada aqui da América do Norte. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para facilitar o seu aprendizado dessa doutrina, a doutrina do ser humano, a doutrina da criação, como essas duas coisas se conectam, para a gente aprender um pouco mais também sobre a queda. Então, o foco aqui é estudar um pouco sobre a criação e depois estudar um pouco sobre a queda. E a partir daí, então, nós temos uma boa noção da antropologia das escrituras. Meu foco não é trabalhar a antropologia à luz da redenção. Isso daria um outro curso, né? Porque o homem redimido é um tópico em si mesmo. E propriamente o homem restaurado, né, até o novo céu e nova terra, é outro tópico também. Então, mas o foco aqui é trabalhar mesmo quem é o ser humano à luz da criação, quem é o ser humano à luz da queda. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a doutrina da criação como um todo, né? Um panorama. Nós vamos ter várias aulas, acho que são 5 aulas. Primeiro a gente vai falar sobre a criação, panorama, né? Especialmente focando a distinção entre criatura e criador, que é a grande chave para você entender a antropologia bíblica. Na segunda aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o ser humano, como ele foi criado. Na aula número 3, a gente vai destrinchar um pouquinho melhor qual o significado do conceito de imago Dei, da imagem e semelhança de Deus ao qual o ser humano foi criado. Aula 4, nós vamos falar um pouco sobre a queda e quais são as metáforas ou qual é a linguagem que a Escritura emprega para falar sobre a queda. E por fim, vamos falar sobre como a queda pode ser entendida ainda de forma mais específica à luz, né, da doutrina do pecado original e do pecado originante, que foi um termo aí inventado pelo Santo Agostinho. Então, beleza, vamos começar hoje falando sobre a doutrina da criação, panorama geral, focando na doutrina de Deus, como que a criação me ajuda a entender Deus. Mas primeiro vamos buscar o Senhor. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estudarmos o teu ser, estudarmos a tua glória, a tua beleza, a tua criação à luz daquilo que o Senhor nos revelou, à luz daquilo que nós, por 2000 anos, temos tentado discernir à luz da tua revelação. E, obviamente, o que a gente vai falar aqui contém muitas verdades que o Senhor nos revelou e também contém muitas interpretações nossas. Eu peço que o Senhor nos dê clareza para nós polirmos e para nós purgarmos toda a mentira, toda a imperfeição da nossa retórica, da nossa fala, para que toda a glória seja dada a Ti, o Criador seja revelado ao nosso coração de forma ainda mais poderosa, para que possamos aprender uma boa gramática para falarmos contigo, para orarmos, para cantarmos, para adorarmos o Teu nome e proclamarmos o Senhor em meio às nações. Que a Tua doutrina, que a Tua verdade nos sirva de meio, de veículo, para sermos bons discípulos de Jesus Cristo e fazermos discípulos de todas as nações dessa terra. Nos ajuda, nos dá iluminação e nos dá compreensão em todas essas coisas. Em Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Queria começar com uma citação de Agostinho. Ele diz o seguinte sobre a criação. Pergunte a beleza da terra, pergunte a beleza do mar, pergunte a beleza do céu. Pergunte a ordem das estrelas, pergunte ao sol fazendo a luz do dia com seus raios, pergunte à lua temperando a escuridão da noite que se segue, pergunte aos seres vivos que se movem nas águas, que jazem na terra, que voam no ar, pergunte às almas as almas que estão escondidas, aos corpos que estão perceptivos, às coisas visíveis que devem ser governadas, às coisas invisíveis que governam. Pergunte a todas essas coisas e todas irão responder: veja, nós somos adoráveis. A beleza delas é a sua confissão. E essas coisas amáveis, mas mutáveis, quem as fez? Senão a beleza imutável. Aqui Agostinho está dizendo que quanto mais a gente reflete sobre a criação, mais a gente consegue perceber a beleza nelas, mas a beleza delas aponta para algo maior. E essa que é a grande sacada para você entender a doutrina da criação à luz da Bíblia. A doutrina da criação nada mais é do que a doutrina do Criador.
Então esse é o ponto da aula de hoje, da gente entender bem esse conceito. À luz da Escritura, à luz da ortodoxia cristã, a doutrina da criação nada mais é do que uma tentativa de entender o Criador. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos tentar entender o Criador a partir da criação e a partir da revelação, obviamente, da Escritura Sagrada. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quanto mais você estudar a criação, mais você vai entender melhor a identidade do próprio Criador e saber fazer a distinção entre o que é criado e aquilo que é incriado, que é o nosso Deus. Refletir sobre a criação também nos ajuda a refletir sobre o que é o ser humano, como o imago Dei, como o pó da terra. O que é o ser humano? Como ele se distingue dos anjos, como ele se distingue das demais criaturas. Isso vai nos ajudar a evitar uma série de problemas que a igreja luta hoje com relação à diferenciação entre animais, com a dignidade humana a despeito das raças, enfim. Tem implicações infindáveis. E refletir sobre a criação, sobre o cosmos e tal, nos ajuda a entender ou pavimentar o caminho para refletirmos sobre Cristo, porque ele criou todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele salva e restaura todas as coisas, ele é o redentor de todo o cosmos. E ele mesmo, em sua dupla natureza, ele também tem uma natureza criada. Ele não apenas é o criador, mas ele também tem uma natureza criada. Ou seja, Jesus Cristo é o ser mais magnífico que a gente poderia imaginar, né? É o Deus homem. É um incriado que entrou no tempo, na história, assumindo um corpo humano finito para si mesmo. Enfim, a doutrina da criação ela é muito misteriosa, ela é muito cheia de glória, de pungência. Quanto mais a gente pensa sobre essas coisas, mais a gente admira o nosso Deus e mais vontade a gente tem de adorá-lo, de proclamá-lo. Eu vou parar aqui, senão começar a pregar. Então, o foco aqui dessa primeira aula é fazer a distinção entre o que é criação e o que é criatura. Vou fazer isso de diversas maneiras. Basicamente 4. Eu vou trabalhar 4 conceitos divinos, 4 conceitos da identidade divina que estão contemplados ali na narrativa de Gênesis 1 e 2 e no cânon bíblico. E obviamente foram sistematizados ao longo dos séculos por muitos pais da igreja, pela tradição reformada e assim por diante. Primeiro, a criação como obra da Trindade, essa é a primeira coisa que nós vamos falar. Número 2, a criação como uma livre iniciativa do amor divino. Número 3, a criação como uma obra feita a partir do nada. E por último, a criação como uma obra da divina providência. Ou seja, entender a criação à luz de um Deus que estabeleceu ordem e propósito. Então vamos por aí. A obra da Trindade, citação aqui do Herman Bavinck, um teólogo holandês que eu tenho estudado bastante. Ele diz assim: as obras externas de Deus são indivisíveis, embora seja apropriado distinguir uma economia de tarefas na Trindade. Ou seja, quando a gente vai falar de uma coisa que foi criada por Deus, a gente nunca pode dividir. Isso foi feito só pelo Pai. Não, isso foi feito só pelo Filho. Não, isso foi feito só pelo Espírito. As 3 pessoas compartilham da mesma substância, por isso fazem tudo junto. Mas não é errado você dizer que na economia dessas tarefas, ou seja, na maneira como elas se apresentam a nós, na história, não tem problema você dar a ênfase em uma pessoa e a outra para determinada tarefa. Ou seja, é união e distinção, não é união e separação. Porque a gente está falando de união e separação, a gente está fazendo uma contradição. O que a gente está fazendo aqui não é contradição. A gente está falando que existe uma unidade das obras da Trindade, mas que na maneira como a gente percebe elas, a gente pode fazer distinções para esclarecer melhor as nossas mentes finitas, como que Deus faz as coisas que ele faz. Então, Bavinck está dizendo, a livre iniciativa da criação procede do Pai, no sentido administrativo. A criação é especialmente atribuída a ele, isso está lá nos Salmos, enfim. O Filho não é um instrumento, mas a sabedoria pessoal, o Logos por meio de quem tudo é criado. O Espírito Santo é a causa imanente e pessoal pela qual todas as coisas vivem, se movem e existem. Recebem a sua própria forma e configuração e são conduzidas ao seu destino, em Deus. Portanto, assim como Deus é um em essência e distinto em pessoas, também a obra da criação
é una e indivisível, mas de tal modo em sua unidade que ainda é rica em diversidade. Aqui acho que ah, para uma pessoa que é meio leiga em teologia vai ficar parecendo em inglês ou grego essa frase aqui, mas ele está trazendo muita coisa importante aqui que a gente podia quebrar em vários tópicos, né? A primeira coisa é que a obra da Trindade, entender a criação como uma obra trinitária, nos ajuda a entender a criação e o Criador. Como que ajuda a entender o Criador? Bom, ajuda a entender como essa comunidade trinitária, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalharam juntos para fazer o que existe. Então, o pai como aquele designer, arquiteto, o filho como aquele que põe as mãos na massa e ele dá uma ordem e aquilo passa a existir, ele modela a massa que ele mesmo prepara e começa a dar forma às coisas. E o espírito como esse poder que penetra a criação e vai dando vida e vai movendo tudo aquilo que existe. Então essas são três maneiras de você entender como o Deus Uno, ele, ele age de forma diversa. Tem vários papéis ou tarefas em que cada pessoa da Trindade trabalha. E, obviamente, entender cada uma dessas tarefas das pessoas da Trindade nos ajuda a entender o que é a criação. A criação é uma coisa que tem ordem. Ela é feita por um designer. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem estrutura. Ela não é uma bagunça, não é um rabisco. Criação não é um rascunho. Criação é de verdade, é realidade. E do jeito que saiu da mão de Deus, existe para ser celebrada. Isso até nos ajuda a entender um pouco do dilema que existe hoje sobre aquela questão de gênero e homossexualidade e por aí vai. Que as pessoas elas não se aceitam mais, elas querem reinventar a criação. Em vez de celebrar a sexualidade que nos foi dada, as pessoas tentam se reinventar e tentar ser Deus no lugar de Deus. A criação ela é feita por um designer. O designer não estava brincando quando estava fazendo. Sua vida não é um rabisco. Se aceite como uma obra-prima, se aceite como uma obra feita das mãos de Deus. Se você não se aceita do jeito que você é, o problema não está em quem você é, o problema está em que você acha que você é. Ou seja, você tem que voltar às origens e entender, poxa, eu fui criado assim, mas algo aconteceu comigo para não me aceitar. E aí você tem que voltar lá para Gênesis 3. Quando o pecado é introduzido na raça humana, ele se olha, ele não se aceita. Ou seja, o problema não está no designer e no design do seu ser. O problema está o que aconteceu com a sua consciência, o que aconteceu com seus olhos, com seus desejos. Em vez de aceitá-los indiscriminadamente, você precisa aprender a rejeitá-los. E aí, acho que da própria criação, você já tem a própria doutrina da cruz ali, de forma embrionária, porque eu não posso olhar para mim e começar a me aceitar ou nem tentar me cobrir. Eu preciso encontrar alguém para que eu possa ser aceito e olhar para ele como uma maneira de voltar para o passado, voltar para a minha criação original. E aí é Jesus Cristo, né, que nos dá esse senso de identidade, passado, presente e futuro. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre a doutrina da Imago Dei. Mas aqui já veio uma coisa importante. Quando a gente reflete sobre a criação como obra da Trindade, a gente começa a entender um pouco mais sobre o que é a criação. A criação é uma obra que ela foi designeada, ela foi planejada, tem uma planta baixa. Existe uma ordem, existe um propósito para tudo que existe. Quando a gente fala do Filho, a gente está dizendo que a obra não apenas é uma obra de um ser impessoal, uma obra ah, que Deus estalou os dedos e tudo passou a existir. Não, uma obra que foi modelada pelo Filho, pelo Pai, ou seja, é uma família. A criação é fruto de um projeto de família. Não é uma coisa impessoal, fria, por um ser superior ou por um arquiteto do mundo. Não, é coisa mais pessoal. Pensa em três membros de uma família conversando como a gente vai criar alguma coisa, ou seja, um projeto de amor, um projeto visando o transbordamento da vida. Então, pensar sobre a criação como obra da Trindade muda todo o jogo. Muda como a gente entende tudo que existe. Por que Deus criou as árvores? Ele criou as árvores porque as árvores elas transbordam a beleza do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é fantástico, né? A criação como obra de uma comunidade divina. Além disso, refletir sobre a Trindade nos ajuda a entender que o visível veio a existir por meio do invisível.
né? Deus não tem forma, ele não tem aparência, ele não tem matéria. O Pai, Filho e Espírito Santo, originalmente, né, são três. É uma substância, né, que é espírito, não tem matéria. Então, o material vem do invisível. A gente vai trabalhar uma implicação disso no ponto 3, que é a criação ex nihilo, que é a criação feita a partir do nada. Mas você só consegue entender isso quando você consegue entender a natureza de Deus. Você entende a natureza da criação e a distinção que isso nos ajuda a entender sobre a doutrina do Criador. Então, Trindade. Somos uma obra do dedo do Pai, do plano do Pai. Somos uma obra dos dedos do pedreiro, do Filho, aquele que pôs a mão na massa, que criou a matéria e da matéria fez obra, esculpiu arte. E somos obras do Espírito, o Espírito que sopra em nós, que sopra a vida em toda a criação. E se há vida nos mares, nos oceanos, se há vida na terra, no céu, se há vida dentro de um micróbio, de uma bactéria, é porque o Espírito Santo está soprando vida ali. E essa dança da Trindade é o que faz a vida existir fora da Trindade. Por isso que a gente fala das obras intratrinitárias, aquilo que acontece dentro de Deus, que é o seu plano, seus decretos, as suas ideias para governar o mundo, e as obras extratrinitárias, as obras que acontecem fora de Deus, que obviamente vieram do próprio Deus. E a criação é uma obra extra. A criação não existe em si mesma, ela só existe porque Deus quis que ela existisse. E obviamente falar sobre isso nos ajuda a entender o ponto 2. Né? O ponto 2 que a gente vai falar aqui é a obra da livre iniciativa divina. Por que a gente fala disso? Porque é importante entender a criação como uma obra da liberdade divina. É porque quando a gente fala sobre Deus, Deus não é um ser contingente. O que é um ser contingente? É um ser que poderia existir e não existe. Ou não existir. Ele poderia existir hoje, poderia existir amanhã, não interessa. Ele poderia nunca existir. E são seres contingentes. Toda criação é contingente. Ela não existe por necessidade. Ela existe porque foi ideia de alguém. Isso também nos ajuda a entender que Deus não é a criação. Deus não é aquilo que ele criou. Ele pode revelar a beleza dele naquilo que ele criou, mas ele não é aquilo que ele criou. Porque o que ele é tem a ver com a suficiência dele mesmo. Já viu aquela frase de caminhão? Deus não precisa de nós precisamos de Deus. Está completamente correta. Porque Deus ele só precisa de si mesmo, da sua suficiência. Deus não tem necessidade de fazer nada. Ele não tem necessidade de criar. Por que Deus criou o mundo? Olha, ele criou o mundo porque ele quis. Foi um ato de liberdade, um ato de amor. Se ele quisesse não criar, ele não teria criado. Entendeu? Isso tem a ver com a necessidade de Deus ser Deus. Uma criação é uma contingência, ela pode existir ou pode não existir. Então, essa é a natureza das coisas. Quanto mais a gente reflete sobre os seres contingentes, que é, por exemplo, esse fone que tem aqui, ele poderia existir, poderia não existir. Mas Deus ele não poderia não existir, ele existe porque ele é a causa de todas as coisas existirem. Ele é um ser eterno, um ser suficiente, um ser necessário. Eu sem Deus, eu não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Sei que essas frases de caminhão podem parecer superficiais, mas elas refletem uma profundidade teológica muito grande. Muito profundo. Então, a gente fala sobre a suficiência de Deus, né? É uma obra da iniciativa divina, ou seja, ela poderia ter existido, poderia não ter existido. Ela existe porque Deus quis que existisse. Agora, é uma suficiência que vem acompanhada do quê? Do amor. A gente está falando de um ser pessoal. Deus não é uma energia cósmica. Deus não é um frio na espinha. Deus é um ser pessoal, um ser familiar. É o Pai que gerou na eternidade o Filho. E o vínculo do Pai e do Filho é administrado pelo Espírito. Estamos falando de um ser pessoal. Estamos falando de Deus que ama. Falando de Deus que é alegre. Um Deus que é feliz. Deus é feliz. Deus ele se alegra em si mesmo. Ele se glorifica a si mesmo. Ele tem prazer em si mesmo. Ele é a pura plenitude. A criação é fruto da obra desse homem, desse Deus. A criação é fruto do imaginário, da criatividade, da beleza, do esplendor desse Deus. Então, a criação não pode ser nada mais do que um transbordo de amor. E é isso que é a criação. Eu estava pescando ontem
E você pega um peixe e você vê a criação de Deus, você vê o mar, você vê o céu, você vê o horizonte, você vê o pôr do sol. É tudo muito lindo. É transbordo do amor de um pai, de um filho, de um espírito amoroso. Ah, então, por que Deus criou o mundo se não era necessário? Essa é uma pergunta boa que uma criança me fez na igreja um dia. Se Deus é suficiente em si mesmo, se a criação é contingente, e se Deus é livre, ele poderia ter criado e não criado, por que ele decidiu criar? Bom, aí você adiciona um atributo do amor para perceber que Deus criou porque ele não porque ele necessitava de ser amado, não porque ele necessitava ser glorificado, mas porque ele queria compartilhar a alegria dele com a gente. Não é legal você pensar assim? Olha, Deus criou o mundo porque ele queria compartilhar um pouquinho do amor dele com a criação dele. Ele queria compartilhar um pouco do que ele é, do que ele sente um pelo outro, né? Pelo que o amor do pai é pelo filho, do filho pelo pai, do espírito pelos dois. Eles queriam transbordar isso para o mundo. Não que ele precisasse, mas decidiu transbordar isso para o mundo. Ah, e aí que acontece a mágica, né? Essa pura liberdade de Deus, essa suficiência de Deus, ela ela é sublimada, ela atinge o seu ápice quando esse Deus decide criar seres humanos para compartilhar sua alegria com eles. Deus não precisa de nós para continuar a ser Deus, ele não depende de nós para ser mais alegre ou menos alegre, mas ele decidiu compartilhar sua alegria conosco. É um Deus que decide em amor. É a pura liberdade, a pura suficiência decidindo sair de si mesmo para que o resto do mundo pudesse experimentar pelo menos um pedaço, uma fatia, uma lasca dessa alegria que Deus sente em si mesmo. E de fato, é isso que a gente sente, né? Quando a gente percebe que a gente é a criação de Deus e que a gente existe em Deus e para Deus e por meio de Deus, não tem nada melhor do que adorar, levantar as mãos para o alto e falar: Senhor, toma a minha vida, seja tudo em mim, porque eu sou uma faísca da tua beleza. E isso me leva ainda mais a querer desfrutar a criação que ele me deu, cuidar daquilo que ele me deu, cuidar dos filhos que ele me deu, cuidar da esposa que ele me deu, cuidar do carro que ele me deu, cuidar das plantas que ele me deu, cuidar de tudo, da água. O mandato cultural está ali. Entender que a criação existe porque ela é um ato puro e simples do amor, da suficiência, da liberdade divina. Logo, eu recebo tudo como dádiva. Eu não sou dono de nada. Você é dono de alguma coisa? Eu não sou dono de nada. A gente não é dono de nada. Eu não tenho propriedade privada, não é um conceito bíblico. Eu não tenho nada. Não existe nada que não venha das mãos do puro amor e suficiência e liberdade divina. Isso muda tudo. Isso muda como você vê você mesmo. Isso muda quantas horas você trabalha por dia. Isso muda a maneira como você entende o descanso. Isso muda a maneira como você chega em casa e dá um sorriso para os seus filhos. Isso muda. Eu não sou dono do meu filho. Meu filho existe para ele encontrar o Pai Celestial dele. A minha função como pai terreno é mostrar o Pai Celestial. Como eu vou fazer isso? Olha, do jeito que o Pai Celestial me mostrou. Desfrutando a criação junto com ele. Desfrutando o que Deus nos deu junto com ele. Desfrutando a alegria, compartilhando o mesmo amor que eu recebo do Pai com o meu filho. E assim por diante. Ou seja, as implicações práticas são infindáveis. Então, isso nos ajuda a entender, então, a completa diferença entre criação e criatura, a distinção entre nós dois. Eu não sou Deus, eu não posso chegar perto de Deus, eu sou contingente, Deus é transcendente, Deus é suficiente, Deus é completamente livre. Eu tenho a minha livre agência, mas até a minha livre agência é dependente da agência divina, então não é uma liberdade autônoma, é entender o meu amor é sempre finito, limitado, as minhas decisões são sempre imutáveis, elas se alteram, Deus é supremo, movimento inalterável, é um negócio difícil de entender, mas eu sei que Deus está sempre em movimento, mas ele nunca muda. Ele nunca muda o seu ser, nunca muda os seus planos, mas ele está sempre em movimento, fazendo tudo aquilo que não tem movimento por si só se movimentar. Que sou eu. Eu não tenho movimento por mim mesmo. Se eu vivo, é Atos 17. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se eu tô com vida é porque Deus me está dando. Se as plantas lá do jardim estão crescendo é porque Deus está permitindo que
elas cresçam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tudo é dádiva. Meu amigo, quando você entende isso, você para de querer ter as coisas para você mesmo, você para de ser dono das coisas, você para de tentar ser Deus no lugar de Deus, você para de ser um idólatra e começa a ser um adorador. É por isso que a doutrina da criação nada mais é do que a doutrina do Criador. É entender por meio da criação como eu posso adorar esse Deus maravilhoso que, no seu puro ato de suficiência e liberdade, decidiu nos criar para compartilhar o seu amor conosco. Mas vamos continuar. Então, é uma obra da Trindade. Para de pensar da criação como um relógio, criação como uma obra mecânica, criação como uma obra inanimada, como matéria, como células que se fundem ao acaso. Não, é a obra de um pai, é a obra de um filho, é a obra do Espírito, é a obra do amor pleno, é a obra de um ser suficiente, livre, que decidiu agir fora de si mesmo. Então é bonito, é bom. O que ele fez é justo, o que ele fez flui do caráter dele. Quando você vê uma flor bonita, uma rosa, sei lá, uma margarida, aquilo é bonito, aquilo é adorável, é feito para ser contemplado, é feito para ser amado. E é feito para você olhar para cima e falar assim, olha, teve alguém que fez isso aqui para mim. Quando você... Minha esposa gosta muito de receber flores, mas eu sou péssimo em dar flores. Ela sempre me relembra, mas você não me deu flores no meu aniversário. Vamos ver se eu acerto no próximo. Dar flores é um ato de amor. Agora, quantas flores Deus nos deu? Todo dia. Quanta água Ele nos deu para beber? Quanta vida? Quantos dias você acordou e você não estava doente? Você só dá valor quando você fica doente, com o nariz entupido. Quantos dias você deu aquela fungada com as duas narinas funcionando? Eu estou só com uma funcionando. Tudo é dádiva, tudo é presente. A gente gosta de receber presente no Natal, na Páscoa. Deus dá presente todo dia. É um ser generoso. O ser generoso, o ser que transborda o tempo todo. Não tem como olhar para a criação e não voltar para o Criador. Eu lembro de uma menina que começou a frequentar a nossa igreja. Ela veio lá, não sabia, não tinha amigo, não tinha ninguém. Ela veio do nada, apareceu. Eu falei, de onde você veio? Como você chegou aqui? Eu estava na praia, olhando o mar, olhando as ondas. Falei, deve haver um Deus que criou isso aí, porque é muito bonito. Isso aqui não se sustenta em si mesmo. Isso aqui está apontando para uma beleza maior. E aí eu voltei para o meu bairro e procurei igrejas que ficam na Penha. Eu queria que alguém me explicasse quem que é Deus. Porque parece que a criação dele estava apontando para ele. E eu procurei igrejas que tinham na Penha e achei a igreja de vocês. E agora vocês me explicaram que o Criador que criou isso aí, criou de forma tão bonita porque ele é a beleza fenomenal. Ele é a beleza suprema. A beleza finita nos leva à beleza infinita, suprema. Então, a distinção entre criatura e criador. Mas, ao mesmo tempo que essas duas coisas estão distintas, né, são duas coisas completamente diferentes uma da outra, uma é incriada, outra é criada, uma é suprema, outra é não suprema, uma é infinita, outra é finita, uma sei lá, ela é eterna, outra é temporal. Você tem várias distinções que você pode traçar. Uma é completamente sublime, suprema, infinita, ah, livre. A outra é contingente, uma liberdade limitada. Enfim, isso te leva para perto de Deus, não para longe de Deus. Entender as suas diferenças é o que te move a manter-se unidos. Esse é o grande milagre da criação e do Criador. O cristianismo, diferente das demais religiões, entende a distinção entre criatura e criador não como uma maneira de separar as duas coisas, mas como uma forma de entender as distinções e uni-las. Deus, ele ama a sua criação, por isso que ele se engaja com a sua criação, ele está unido a ela. Unido a ela, mas não sendo ela. Não é um panteísmo. Deus não está no meio da criação, ou sendo a sua criação. Ele está nela, mas ele não é ela. E ela não é ele. Quando você entende isso, você começa a entender, então, que eu tenho que cuidar da criação, mas eu não preciso adorar a criação, não. Eu preciso entender as limitações dela. Eu preciso entender que ela é uma ponte para eu chegar no Criador. E não ajoelhar diante do sol, não ajoelhar diante da terra.
e não ter um esoterismo. Não tem esoterismo, não. É contemplação de Deus ao contemplar o que ele fez. É ver a bondade do Criador entremeada naquilo que ele criou. Muito bem, a gente fala também sobre, número 3, a criação como uma obra feita a partir do nada. O que isso nos ajuda a entender mais da criação e mais do Criador? Bom, esse termo ele não está na Bíblia, né? Porque a Bíblia não foi escrita em latim. Creatio ex nihilo é um termo que foi cunhado por alguns pais da igreja, ali os pais apostólicos, já no século II, para fazer uma distinção entre a teologia dos gregos e a teologia dos hebreus. A teologia dos gregos é que os deuses que existem, eles trabalharam com matéria pré-existente, ou seja, o mundo que existe é o mundo eterno, o mundo sempre existiu, só que o mundo sempre existiu de uma forma mais crua, nua, sem forma. E aí os deuses, eles deram forma, esculpiram a criação. Essa é a visão grega. E obviamente, à medida que o cristianismo vai se espalhando em território grego, tem esse confronto, mas como que esse Deus aí que está pregando? É o Deus que existe lado a lado com a matéria pré-existente? Ele dá forma a ela? É assim que a gente tem que entender? Não, é uma creatio ex nihilo, é uma criação a partir do nada. Não existiu, nunca existiu matéria pré-existente, mas sempre existiu Deus. Quando Deus dá uma ordem, o que não existia passa a existir. Essa é a ideia. É ensinar para os gregos sobre a completa suficiência, completa precedência e a completa necessidade de Deus e a contingência da criação. Se eu afirmo que tudo que existe já existia em paralelo a Deus, eu estou falando que a própria criação ela é uma necessidade. E aí, se a criação é necessidade, eu estou um passo de adorar a criação, porque ela tem um traço do próprio Criador, de ser um ser suficiente, completo e eterno. Não, o único ser eterno é Deus, o único ser suficiente é Deus, o único ser completamente livre é Deus. Portanto, a criação ela é contingente, foi feita a partir do nada. E aí nós temos incontáveis textos bíblicos que corroboram com essa verdade. Não é um termo que está na Bíblia, mas é um conceito muito bem amparado pelas Escrituras. Por exemplo, né, ali na própria narrativa de Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Não disse que Deus tinha uma faísca e da faísca ele fez uma fogueira. Não, ele disse, haja luz e houve luz. Foi uma obra criada a partir do nada pelo poder da palavra, do comando. Isso me faz lembrar daquele encontro que Jesus teve com o centurião, lembra? O centurião disse que tinha um soldado dele que estava ferido e ele precisava muito da ajuda de Jesus. Jesus diz, você quer que eu visite ele lá? Você quer que eu ponha a mão nele? Não, dá uma ordem só. Dá uma ordem. Porque eu sou um cara sujeito à autoridade. Eu dou uma ordem e o negócio acontece. Se alguém me dá uma ordem lá de cima, eu tenho que obedecer. E ele entendeu que Jesus tinha esse poder de comando. Dá uma ordem aí, Senhor, e meu servo vai ser curado. E foi o que aconteceu. Ele voltou, o homem já estava curado. E é o que aconteceu na criação. Jesus, ali na posição de filho de Deus, ele dá uma ordem, a luz aparece. Ele dá uma ordem, aparece o céu e a terra. Ele dá uma ordem, aparece os animais. Ele dá uma ordem, aparece a água. Isso é uma coisa que não dá para entender, né? É um poder supra-racional, um poder absoluto. Esse é o nosso Deus, ele cria tudo a partir do nada, para dizer que só ele é um ser necessário, só ele é um ser absolutamente livre, só ele é um ser puramente dependente de si mesmo e de mais ninguém. E por isso a ele toda a glória. Nós não existimos para nós mesmos, nós não existimos um para o outro, nós existimos absolutamente em primeiro lugar para ele, porque dele viemos e para ele temos que retornar. Então, o objetivo dos apologistas ao criar esse conceito de creatio ex nihilo era tornar mais explícita a relação entre criador e criatura, que é abraçada pela tradição judaico-cristã. E para terminar, só vou ler um texto aqui para dar um fundamento antes de eu ir para o ponto 4, que é da providência. Então, tudo é dádiva. E aí você vê lá, por exemplo, Salmo 148, o salmista canta: louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e o mundo foi criado. Hebreus 11, 13. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, esses são os textos que nos dão margem
para dizer amém para a doutrina da Creatio Ex Nihilo. Deus, como ser supremo, cria tudo que existe não a partir de matéria pré-existente. Não existem coisas eternas antes do próprio Deus. Deus é o único ser eterno que existe, precede todas as coisas, o único ser necessário. E todas as outras coisas que existem fora dele são coisas contingentes, que podem existir, que podem não existir. E que se existem ou não existem não fazem diferença para Deus ser feliz ou infeliz. Deus continua sendo o que ele é. E a partir desse conceito, né, que o Tomás de Aquino, grande teólogo medieval do século XII, XIII, ele criou um conceito que é um conceito muito legal, né, um conceito de ens per essentia, um ser por essência, e o ens por participazione, um ser por essência e um ser por participação. Deus é um ser por essência, ou seja, ele existe porque ele é. Ele não precisa de nada, não precisa de apoio, ele não precisa de grudar em ninguém para existir. O Pai existe para o Filho existe para o Pai, o Espírito existe para os dois. Eles sempre existiram. Vivem naquela dança de amor e eles existem por si só. Não precisam de nada para poderem existir. Agora, tudo que existe fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo existe por participação. O dia que Deus estalar os dedos e a graça dele acabar na sua vida, você morre. Mas se eu comer menos McDonald's, eu posso viver mais um pouco mais. Se eu for um cara mais consciente com o meu corpo, eu posso viver mais. Eu sei, tem as estatísticas e tal, mas você pode ser atropelado. Você pode ter um ataque cardíaco. Você pode ter um câncer inesperado. Você pode ter um problema genético. Você não tem controle sobre nada, meu amigo. Jesus disse que você não pode adicionar um côvado, uns 45 centímetros, à sua vida. Você não pode adicionar uma vírgula. Você não pode adicionar um segundo à sua história. Quantas pessoas que eram completamente saudáveis morreram na infância, morreram na adolescência, morreram na sua juventude? Deus é que controla tudo. Então, se eu existo, não é porque eu deixei de comer McDonald's, é porque... Tô falando que você está encorajando ninguém a se alimentar mal, não é isso. Ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu é somente obediência. Deus pode te dar longevidade ou não, depende dele. Obviamente que ele tem os critérios dele, né, que são ordinários, né? Mas ele também tem a vontade soberana dele, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que a gente só existe por participação, né? Jó disse: enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas mãos, nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27, 3 e 4. Ou seja, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, Deus me deu mais uma chance. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Se eu tenho vida, se eu tenho saúde, se eu estou movendo as pernas, é porque eu estou existindo nele. Em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Paulo disse isso para os gregos. Nós somos geração de Deus. O que existe aqui não existe porque existe. Existe porque alguém está dando existência para existir. Faz sentido? Eu só existo porque tem alguém que está me dando corda. Eu só existo porque alguém está me dando carga. No dia que eu me desconectar do meu Criador, eu tirar o carregador aqui, eu tenho pouco tempo de vida. Acabou. Pega um tronco de árvore, coloca aqui. Você vai examinar, tem seiva, tem uma casca legal, tal. Espera uma semana. Espera 2 meses. Aquilo vai estar seco, morto, sem vida. Por quê? Foi desconectado da fonte que sustenta a existência. O ser humano é a mesma coisa. Se desconectar da fonte, é morte. E morte na Bíblia é separação. Vou falar um pouco disso na aula sobre o drama da queda. Que pecado gera morte. E por que a morte é a consequência para o pecado? Porque pecar nada mais é do que se separar de Deus. E você, ao se separar de Deus, você morre na sua alma, você morre fisicamente, separa corpo e alma, e você morre eternamente. Então não tem nada mais justo, né, como salário do pecado do que a morte. Porque é você cortar raízes daquilo que te sustenta. É você pegar um serrote e cortar o galho da árvore que você está montado. É loucura, mas é o que a gente fez, né? E seguindo os passos dos nossos primeiros pais. Então Deus existe por si só. Nós existimos por participação. A gente está grudado nele para existir. Se a gente desgrudar, é morte. Acabou.
E por último, então vamos lá, a obra da criação. Quando você olha para a criação, a obra de um Deus trinitário. Tem unidade e tem diversidade. É um negócio orgânico, familiar, não é um negócio mecânico, não é um negócio de relojoeiro, esquece isso aí. Não é maquinário, é amor, é transbordo. É obra de um Deus trinitário. É obra de um Deus livre, suficiente, que cria seres, coisas contingentes. Deus não precisava criar nada, mas ele criou porque ele quis transbordar, compartilhar sua alegria com a gente. É uma obra feita a partir do nada, ele não trabalhou com matéria preexistente. Ele deu uma ordem e o visível veio a existir a partir do invisível. E por último, a ordem é uma obra de um Deus providente. É uma obra da divina providência. Por quê? Deus não apenas cria o mundo que ele criou e sai fora. É um Deus que continua em contato com a sua criação. De que maneira? De acordo com a Escritura, fazendo duas coisas: preservando o que ele fez e governando o que ele fez. O primeiro é um ato de cuidado e o segundo é um ato de governo. Para entender a criação, você precisa entender essas duas coisas. O mundo existe. O mundo ainda está girando porque Deus está preservando. E o mundo ainda existe porque tem um governo, tem alguém impedindo que o caos tome conta por completo. Óbvio que não significa que ele não pode permitir que coisas ruins aconteçam. Vide o que a gente experimenta, né, após a queda. Mas é um mundo que tem propósito, um mundo que tem ordem, um mundo que tem leis, um mundo que tem regras. E pelo fato de ter regras não significa que é um mundo mecânico, novamente, não é um mundo que tem leis fixas, não é um relógio que Deus deu corda. Não, é um mundo... É igual às regras da casa. É regra de família. O pai estabeleceu regras para os filhos, o pai estabeleceu regras da casa, junto com a mãe. E para boa convivência, a gente tem que seguir as regras. A criação é a mesma coisa. Nós estamos falando de um ser orgânico, né? E Deus criou o mundo de forma orgânica e tudo tem propósito. E basicamente são dois propósitos, né, que existem na criação. E aí o livro de Gênesis e toda a Escritura fazem coro a isso, que são os propósitos imanentes, os propósitos dentro da própria criação. Então, o propósito de um pintinho é nascer, virar uma galinha e botar ovos ou ser comido. Esse é o propósito imanente da galinha, do pintinho. E tem um propósito transcendente, que é fazer o piu-piu-piu e dar glória a Deus. O propósito transcendente é trazer toda aquela glória para o Criador. Atrair a beleza para si, para então devolver a beleza para Deus. Esse é o propósito transcendente de todas as coisas. Qual o propósito da água? O propósito da água é ser bebida. O propósito da água é refrescar. O propósito da água é molhar a terra, enfim, é ser habitação para os peixes e tudo mais. A gente pode falar de vários propósitos imanentes. Ou seja, propósitos que são dentro da esfera da coisa criada. Mas existem também os propósitos transcendentes, que é aquilo que transcende a própria coisa criada. Ou seja, você olha o mar, você lembra de Deus. Você olha os peixes, você olha os nutrientes que existem na criação, fala, pô, obrigado, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, foi dádiva. O propósito de um padeiro. O padeiro está fazendo pão. O padeiro está alimentando uma cidade. O padeiro está alimentando um bairro. O padeiro está ganhando dinheiro para sustentar a família dele. São os propósitos imanentes daquilo que ele faz. Mas também tem os propósitos transcendentes. À medida que o padeiro faz um pão, você compra, a obra dele, o trabalho dele está sendo um instrumento da providência divina para responder à tua oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo mundo faz essa oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que Deus responde essa oração? Quando o padeiro acorda às 5 da manhã, vai lá pro trabalho dele. Me desculpa aí, alguém tá me ligando. Quando o padeiro vai lá pra padaria, prepara a massa, faz os ingredientes, deixa tudo bonitinho. E ali você vai então e compra. Por meio da obra dele, por meio do trabalho dele, Deus está te dando o pão nosso de cada dia. Como é que Deus responde a minha oração por trazer leite para casa, né? Trazer leite para as crianças? Bom, a vaca não dá leite, tem que tirar leite da vaca. Vaca não dá leite, tem que tirar. Quando o ser humano faz o processo de tirar o leite da vaca,
É a própria providência de Deus agindo por meio dos seres humanos, respondendo à oração daqueles que precisam de leite. Então é por meio do... A providência divina, ela acontece por meios ordinários e extraordinários. A gente chama isso de providência geral e providência especial, às vezes. Deus, ele faz essas coisas no mundo. Como que Deus cuida de mim? Deus cuida de mim porque ele me deu uma mãe. Deus cuida de mim porque ele me deu uma boa escola. Deus cuida de mim quando eu tenho um bom médico, quando eu tenho um bom convênio médico. Tudo isso é providência de Deus, providência ordinária. Ele governa o que foi criado por mediadores criacionais. Mas de vez em quando Deus faz as coisas imediatas também, sem precisar de meios. As providências extraordinárias dele. Ele entra, faz o que tem que fazer e se precisar de mim, amém. Se não precisar, amém também. Então a obra da criação, ela só pode ser entendida no cristianismo à luz de um Deus providente. A obra da divina providência que mantém o que foi criado existindo, mantém o que existe ordeiramente com propósito, com esses dois propósitos, imanente, né, da forma ao que existe em si e da proposta transcendente. Né? Toda vez que a gente olha para a criação, a gente não adora a criação. Ela é uma ponte para adorar o Criador. E isso também é o ser humano. Né? Isso é o que está na raiz da doutrina da Imago Dei. Eu olho para o ser humano, eu olho para o meu próximo. Eu não posso matar o ser humano, eu não posso cobiçar coisa do meu próximo. Vai para os 10 mandamentos. Porque o ser humano, ele é um espelho do Criador. Eu olho para o ser humano, eu tenho que ser incentivado a olhar para o Criador e amar a criatura que ele criou. Está isso lá em Gênesis capítulo 9. Quando eu olho para a criação, eu tenho que amar aquilo que Deus criou, porque Deus amou criar. Então eu tenho que amar e preservar. Muito bem, eu acho que é por aí. Né? Falamos sobre criação, falamos sobre o Criador. Falamos sobre a criação e o Criador, fazemos as distinções necessárias entre esses dois entes. O ente que existe por essência e o ente que existe por participação. A obra da criação é uma obra feita pelo Deus Trinitário, então uma obra familiar, uma obra de amor, uma obra de cuidado, é uma obra de um Pai, de um Filho e do Espírito. É uma obra livre, não é uma obra que foi movida por necessidade, por coerção, porque Deus tinha uma dívida. Não. É uma obra livre. Ele fez porque ele quis, não devia. Se ele quisesse não fazer, não precisava ter feito. E é uma obra que mostra o transbordo do amor divino. Ele não fez porque queria ser agradado, não fez porque precisava ser mais amado do que ele já era. Ele fez porque ele queria compartilhar o amor que ele já tinha, em perfeita medida. É uma obra feita a partir do nada, porque não existe matéria pré-existente e só Deus existe por necessidade. E é uma obra preservada por um Deus pessoal e providente. Tudo que existe, existe porque Deus preserva, tudo que existe, Deus porque Deus governa. E como ele preserva e governa, ele usa os próprios meios que ele tem, né? Lá em Gênesis 2, 27, tem lá os mandatos culturais, eles usam os seres humanos, eles usam os anjos, Deus usa as próprias criaturas para manter a vida existindo, né? Nos diversos reinos, animal, o reino dos seres humanos, enfim, ele tem as hierarquias que ele mesmo criou. E tudo isso é para quê? É para que o mundo seja bonito em si mesmo e para que o mundo veja a beleza infinita do Deus que criou todas as coisas. Que Deus abençoe vocês e que a doutrina da criação possa te ajudar cada vez mais a conhecer o Criador, para adorá-lo, para viver independência dele e para proclamar a beleza dele por todos os povos. Tá bom? Um abraço. Tchau.